Ora, avançamos então para mais uma semana de Histórias da História. Naquele mês de novembro de 1715, não digo que o guião terá sido exatamente este, mas poderia ter sido "Ai, que o Senhor Infante fugiu". Exatamente. O senhor, é essa frase que é repetida, é 4 de novembro de 1715, estamos mais ou menos à época, ou um bocadinho depois, vai dizer-se 2 horas depois do meio-dia. E nos aposentos reais, os criados, os nobres que por ali circulavam, começam a tomar conta de uma coisa que parecia ser uma evidência, ou seja, não há vestígios do infante Dom Manuel. Como sempre, eu faço sempre questão de lhe trazer os nomes completos dos membros da família real portuguesa. Muito obrigado. Portanto, este infante, que era conhecido por Dom Manuel Bartolomeu, na verdade chamava-se Manuel José Francisco António Caetano Estevão Bartolomeu de Bragança. Pronto. Fixei tudo. Fixou tudo, não é? Sim. E, portanto, isto ficava reduzido em infante Dom Manuel Bartolomeu, conde de Orém. Este infante era um dos filhos mais novos do conhecido casamento de Dom Pedro II com a Rainha Maria Sofia de Neuburgo e, portanto, este é um dos irmãos mais novos do rei Dom João V. O rei Dom Pedro já tinha morrido, o pai de ambos. O filho Dom João V tornou-se rei. E em 1715, nós temos sempre aquelas imagens hieráticas dos nossos reis pintados naqueles quadros, sempre todos assim com aquele ar praticamente assim de uma não-idade, mas digamos que a pender para uma velhice, mas temos de perceber que em 1715 o rei Dom João V tinha 26 anos, o infante Dom Manuel tinha 18. E, portanto, é este infante Dom Manuel de 18 anos que, de repente, alguém vai ter de dizer ao rei Dom João V, quer dizer, que o irmão desapareceu. Há, de facto, essa comunicação de que o senhor infante fugiu e, pouco a pouco, começa a saber-se um pouco mais sobre esse desaparecimento do senhor infante. O senhor infante terá saído do paço na companhia de Manuel Teles da Silva, que era um filho do conde de Tarouca. Ter-se-ão dirigido para a zona de Laveiras, portanto, aquela zona de Oeiras, Caxias, onde havia o convento da Cartucha, e aí terão ou não ouvido missa numa igreja, mas seja como for, o que é certo é que na companhia de 2 criados, eles terão embarcado num barco inglês que se encontrava na zona, que era o Tenny. E o senhor infante, também se vai percebendo a dado momento, o senhor infante, apesar de tudo, não foi completamente desprevenido para a viagem, como se diria neste século XXI. O senhor infante terá levado 20.000 cruzados em prata, uma letra do mesmo valor, portanto 20.000 cruzados, passada pelo comerciante Manuel de Castro Guimarães, para receber em Londres, mas com isto tudo o senhor infante dirigir-se-ia para onde? Mais ou menos tendo em conta o barco e o percurso que estava previsto para ele, o barco era um patacho, o senhor infante pretenderia ir para Amsterdão. Com isto tudo, caberá perguntar, penso eu, quer dizer, o que é que leva um infante de Portugal em 1715 a desaparecer, não de casa de seus pais, mas sim da casa de seu irmão, que por sinal era o rei de Portugal. E é assim, Helena, que me poupa a pergunta, mas não me poupa a curiosidade. Até amanhã. Até amanhã. A pergunta transita de ontem para hoje, naturalmente, nestas Histórias da História. O que leva então o infante Dom Manuel Bartolomeu, cujo nome é mais extenso e, enfim, fica de lado, a rumar até Amsterdão e em boa companhia ou má companhia? Não, quer dizer, depende do conceito de boa ou má companhia. Nós estamos no século XVIII. Se fosse no século XX ou XXI, não era muito difícil entender o que é que levava um jovem de 18 anos até Amsterdão, quer dizer, de repente bater com a porta e
conseguir fazer assim uma viagem mais ou menos inesperada. Mas no século XVIII, e certamente que se culpariam as más companhias. Note, eles também levaram 2 criados, porque apesar de tudo viajar assim, sem ninguém para ajudar uma pessoa a vestir-se e a despir-se, tudo isso seria muito complicado. Não é uma coisa decidida do dia para a noite. Não é. A primeira explicação, que não é nada aquela que seria dada no século XX ou XXI, é que o infante, nos seus 18 anos, ansiaria pelas glórias dos combates. E, portanto, aquilo que nós temos aqui, a primeira explicação, é que está diante de uma geração que viveu a ouvir os relatos dos combates heróicos da geração anterior, porque se tem de perceber, em 1715, Portugal tinha assinado a paz com a Espanha não assim há tantos anos. Quer dizer, tinha sido precisamente o pai do infante Dom Manuel e o pai de Dom João V, que tinha conseguido assinar a paz com a Espanha em 1668, porque desde 1640 a 1668 Portugal viveu a chamada Guerra da Restauração e, portanto, esta geração vai muito ouvir o que tinha sido, ou provavelmente terá ouvido, a descrição, às vezes não, certamente até muito empolgada e exagerada, do que foi o comportamento heróico, por exemplo, de Matias de Albuquerque na Batalha do Montijo, em 1644, de António Luís de Menezes, em 1659, nas Linhas de Elvas, de Simão de Vasconcelos e Sousa, em Montes Claros, e de António Avelar Pessoa, nas Berlengas, que também tiveram uma batalha, em 1666. E, portanto, de repente, aos 18 anos... Mas ele está à procura de um ideal ou sabe bem do que se vai meter? Por exemplo, vai dizer-se que o infante aos 10 anos já teria assumido a seguinte divisa: mais devem os homens estimar a perda da vida com honra do que viver com infâmia. Portanto, temos aqui, se calhar, provavelmente esta ideia de jovens de 18 anos que ouvem falar das grandes batalhas e que se descobrem num reino, felizmente para o reino e para os adultos desse reino e para as crianças e também para os jovens desse reino, de um reino que estava em paz. E, portanto, há aqui este lado, por exemplo, que historiadores como Veríssimo Serrão vão acentuar muito, de que, de facto, este príncipe almejaria por um passado, por ter sido protagonista de um passado de grandes feitos militares. Depois há aqui uma outra questão, um outro dado que talvez não seja completamente despiciente. Sabendo que o nosso infante, isso é mais ou menos certo, que o infante Dom Manuel Bartolomeu gostava e prezava este passado de combates e agitado, parece que o seu irmão, el rei Dom João V, tinha para ele projetos, digamos, de uma aparente quietude e de reflexão. Ou seja, faz parte da estratégia de Dom João V, na afirmação da independência e da importância de Portugal, conseguir que fosse criado o Patriarcado de Lisboa. Portanto, que Lisboa passasse a ter um cardeal patriarca e, portanto, esta afirmação de um patriarcado, digamos que a afirmação de cargos dentro da hierarquia da Igreja Católica era muitíssimo importante na estratégia diplomática de todos os países católicos e Portugal não era de modo algum exceção, até porque era um país que tinha recuperado a sua independência em 1640. Tinham-se acabado as guerras de batalhas, mas não se tinha acabado a guerra diplomática. E, portanto, Dom João V parece que sonharia fazer deste seu irmão infante Dom Manuel patriarca, coisa que aos 18 anos do infante Dom Manuel pareceria certamente um pouco despropositado. Ou seja, entre estes 2 irmãos não poderiam haver perspectivas de vida mais opostas? Aparentemente. Helena Matos, o infante Dom Manuel Bartolomeu, entre a cruz e a espada, estava a escolher a espada. Bem, pelo menos escolheu a viagem, não é? Note-se, ele era infante de Portugal, príncipe de Portugal, portanto, ser príncipe da Igreja, que seria certamente muito tentador e aliciante para muitos eclesiásticos da época, não seria provavelmente tão interessante assim para um infante, para mais quando esse infante almejava por um protagonismo de combates e de agitação que não se compadecia de modo algum com aquilo que se esperava de um cardeal patriarca, muito menos do patriarcado que ia ser criado em Lisboa e que era um cargo honorífico e muitíssimo importante na estratégia diplomática portuguesa. Seja como for ou pelas razões que for, a verdade é que após 19 dias ter deixado Portugal, o nosso infante já chega a Amsterdão.
está já na Holanda, depois sabe-se que ainda antes do fim de novembro, portanto estamos em novembro de 1715, ele já está em Haia. E aí os diplomatas portugueses vão viver uns dias complexos. E porquê complexos? Porque, por um lado, eles têm de receber o infante Dom Manuel de forma adequada ao seu estatuto. Portanto, recebê-lo, organizar festas, bailes. Por outro lado, têm de cumprir as ordens do rei de Portugal, Dom João V, que é claro que espera que o seu irmão seja recebido com dignidade, mas que, simultaneamente, esses mesmos diplomatas convençam o seu irmão a regressar a Portugal, o que não vai ser, de modo algum, tarefa fácil. Dom João V escreve para vários diplomatas, escreve também para várias cortes europeias e escreve ao seu irmão uma carta, aliás, uma expressão que é extraordinária, onde ele diz: fico com grande sentimento que não fizesseis a vossa jornada por este reino como me havíeis segurado. Ou seja, percebe-se que o infante Dom Manuel lhe tinha prometido viajar, mas viajar dentro do reino de Portugal. E depois Dom João V tem uma frase que será repetida por muitos pais e por muitas famílias com os seus jovens de 18 anos pelos séculos fora: mas os vossos poucos anos desculpam esta falta. Pois, os pobres dos diplomatas portugueses é que de facto também tinham de desculpar muita coisa, porque assim, o infante, tanto quanto se sabe, gostava de dançar e dançava assim, por exemplo, das 9 da noite às 7 da manhã. Durante o dia, estamos em países com neve, que seria uma grande novidade para o nosso infante, estava-se no inverno. Sabe-se que o nosso infante também gostava imenso das corridas de trenós, onde aliás teve um grande sucesso junto das damas de locais que também participavam nessas corridas de trenós. E está-se a ver, quer dizer, os velhos diplomatas portugueses ali habituados a ter de lutar nas intrigas com Espanha, tudo isso de repente a terem de acompanhar uma tal irrequietude. Seja como for, o nosso infante, que se nota, eu tinha dito que ele ansiava por combates e de facto ele vai combater. E ele terá mesmo dito: façam uma guerra em Portugal e eu volto. Pois, mas como não havia guerra em Portugal, ele de facto vai para outras cortes que tinham guerra. Ele vai estar na Hungria, porque a Hungria havia uma guerra entre os Habsburgos e os turcos, e ele de facto vai notabilizar-se e vai participar em várias dessas batalhas. Ele vai, nós vamos encontrá-lo ao serviço do príncipe Eugénio para combater os turcos, vai estar na batalha de Petrovaradin em 1716, vai estar noutras batalhas subsequentes. Portanto, ele vai de facto destacar-se nos tais feitos militares que, pelos vistos, tanto o tinham feito sonhar. A verdade é que, para o rei Dom João V, esta saída do seu irmão é claramente uma desautorização, porque o irmão não lhe obedece, mas, por outro lado, o próprio rei Dom João V tem fortes motivos para suspeitar que aquela partida inopinada do seu irmão do reino em novembro de 1715 não foi apenas o resultado do espírito azouгado dos 18 anos do infante Dom Manuel, mas provavelmente também de uma forte intriga palaciana. É o que vamos tentar descobrir amanhã, no próximo episódio das Histórias da História, sendo que, para já, é imperdoável que o infante Dom Manuel Bartolomeu fizesse parte das seleções militares de outros países. Entrou aqui ontem, em Helena Matos, a expressão intriga palaciana, o que vai muito para lá desses ímpetos de combate do infante Dom Manuel Bartolomeu. Exatamente. Queria também só dizer-lhe uma coisa em relação ao dia de ontem. De facto, esta questão de nós termos um príncipe nosso a combater noutros países, muitas vezes, ou algumas vezes, vamos assistir a esta participação dos filhos segundos, não tanto das famílias reais, mas das casas nobres, que veem, digamos que nessa entrada em combates noutras cortes, uma forma de verem reconhecida a importância que não se lhes dava na sua própria família. Voltando aqui a esta questão da intriga palaciana, há aqui uma questão. Não foi apenas o infante Dom Manuel quem quis viajar. Aliás, nós sabemos que o infante Dom Manuel, portanto, começámos, aliás, os programas desta semana dizendo que o senhor infante fugiu no dia 4 de novembro de 1715. Esse brado que se repete no palácio e que depois corre por Lisboa. A verdade
é que o infante não foi a única pessoa a querer viajar. E em setembro de 1715 sabia-se que o infante Dom Manuel tinha essa pretensão de viajar pelo menos durante 2 anos pela Europa. Sabia-se que ele até previa sair pela Andaluzia, passava depois a França, em seguida a Itália, depois iria até a Alemanha. Falava-se que ele pretenderia ir acompanhado de um séquito de 30 pessoas, onde iriam alguns membros das famílias mais importantes do reino. E estava o infante Dom Manuel ali na congeminação desta possível viagem, quando alguém também diz que pretende viajar. E esse alguém é nada mais, nada menos que o próprio rei de Portugal, Dom João V. O seu irmão. O seu irmão, e que é rei, não é o infante mais novo da família, quer dizer, é rei. E o rei, e Dom João V até determinou logo uma data para sair de Portugal. Dom João V terá dito que pretendia partir a 4 de outubro, porque em dezembro ele já queria estar a fazer uma romaria à Nossa Senhora do Loureto. Portanto, a Itália. Depois, o nosso rei pretenderia ir de Itália à Alemanha, à Holanda, à Inglaterra e à França. Ou seja, Dom João V pretenderia viajar durante 1 ano. Os preparativos para a viagem terão começado, sendo certo, Dom João V pretenderia viajar de uma espécie incógnito, portanto não propriamente a ser recebido com o fausto de um rei. O conceito de incógnito de Dom João V implicava uma comitiva de 200 pessoas, além de uma guarda de 80 homens, portanto digamos que era um incógnito muito relativo. Mas esse incógnito, estava eu aqui a pensar com os meus botões, era para fora ou também para dentro? Em Portugal sabia-se que o rei estava fora? Sim, quer dizer, soube-se que o rei projetava ir para fora. E tanto que se soube que há até alguém muito viajado para a época e muito instruído, que é Manuel Caetano de Sousa, um clérigo erudito, chega a redigir para esta projetada viagem do rei Dom João V uma espécie de um livro de viagem que se chamava O Peregrino Instruído, que tem como subtítulo mandado fazer na ocasião que Sua Majestade, o Senhor Rei Dom João V, esteve para ir incógnito ver as cortes estrangeiras. Pode-se perguntar, então, neste período em que o nosso rei, que é claro que seria acompanhado pelo infante Dom Manuel nesta viagem, enquanto ele estivesse fora, quem é que iria governar Portugal? Portanto, a rainha Mariana de Áustria assumiria a regência, aumentava-se o número de ministros, deixa de estar prevista para outubro de 1715, é adiada para março de 1716, e é precisamente neste compasso em que a viagem é adiada, a viagem do rei Dom João V é adiada de outubro de 1715 para março de 1716, que há alguém que na corte movimenta alguns cordelinhos e os ímpetos do infante Dom Manuel para impedir que o rei Dom João V parta. Há várias pessoas que não querem que o rei Dom João V parta. E talvez uma das formas de o impedir de fazer essa viagem é criar um escândalo tal com uma viagem do infante Dom Manuel que o rei Dom João V não possa viajar. Ficando refém. Ou seja, só se me perguntarem quem foi, só lhe digo que foram mais do que um e houve certamente uma mulher. Amanhã saberemos. Um infante, o seu irmão, uma intriga e uma mulher. Como é que isto tudo se desenvolve, Helena? Bem, portanto, nós começámos por saber que o infante Dom Manuel tinha fugido a 4 de novembro de 1715 e tinha embarcado num navio inglês que o levou até à Holanda e depois foi para várias outras cortes. Sabemos que, apesar de tudo, tinha havido um grande projeto de viagem na corte portuguesa que envolvia não apenas o infante Dom Manuel, mas o próprio rei Dom João V, que terá pensado ausentar-se do reino durante 1 ano. E no fim, que terá havido uma espécie de intriga na corte que atirou o infante Dom Manuel para essa viagem assim abrupta, de forma a comprometer o rei Dom João V. O que é que terá acontecido?
a rainha Mariana de Áustria, que aliás ia ficar com a regência enquanto o seu marido estivesse fora nessa viagem do tal peregrino instruído, como escreveu o autor desse manual de viagem para o rei. A rainha Mariana de Áustria já tinha relias suficientes com as viagens que o seu marido fazia a Odivelas, não é? Portanto, ela tinha fortes razões para suspeitar provavelmente de alguns dos motivos de aliciamento do nosso rei Dom João V por essa viagem, por essa Europa fora, durante um ano. Para lá das razões de rainha, que eram ponderosas, como se sabe, não é? Claro. Há também a própria corte. A própria corte vê com alguns dos homens, digamos, dos ministros do rei Dom João V e algumas das pessoas que constituíam, digamos que, os poderes dessa corte, veem sempre com grande inquietação a ausência do rei, quer dizer, porque o rei fora, de alguma forma, desequilibra os poderes portas adentro. E, portanto, não era bem vista essa viagem do rei Dom João V entre os seus próximos. Isso nota-se até em muita da correspondência que é enviada de Lisboa, dando conta dessa intenção de Dom João V. Quer dizer, há uma forte apreensão. Portugal começava a tornar-se na época um país rico, portanto o ouro do Brasil começava a aportar aqui ao reino, mas era um país com grandes debilidades, e continuou a sê-lo, com grandes debilidades, e era um país que tinha recuperado a sua independência não assim há tanto tempo, e portanto era um país que precisava, digamos, de ter a figura do rei, que na prática representava o país aqui, e não ele andar por essa Europa fora durante um ano. E, portanto, ter-se unido várias vontades, para quê? De alguma forma, incentivando a partida do infante Dom Manuel, que já se percebeu que não precisava assim de muito incentivo para tomar decisões pouco razoáveis. O rei, ao ser confrontado com aquele escândalo da partida do irmão, tendo de censurar o irmão, tendo de apelar ao irmão para que voltasse ao reino, não ficava com margem para ele mesmo também partir por essa Europa fora, não é? E, portanto, a primeira grande vítima, se quisermos, desta decisão do infante Dom Manuel de desaparecer, acabou por ser o próprio rei Dom João V, que é claro que desistiu do seu projeto, dessa sua viagem pela Europa fora. Tendo ficado absolutamente colado ao trono. Ao trono, mais ou menos geográfico, colado ao trono estaria sempre. A questão é que não podia e não conseguiu ir, este seu projeto de viagem não foi além de Vila Viçosa, onde de facto trocou a romaria à Nossa Senhora de Loreto por uma romaria à Vila Viçosa. Depois agora pode perguntar-se o que é que aconteceu ao infante Dom Manuel. De facto, o infante Dom Manuel foi combatendo, foi participando, foi tendo protagonismos nessas cortes europeias. Ele almejou várias vezes casar. A verdade é que, talvez porque nem sempre o dinheiro fluía de Lisboa com a pressa e com a quantidade que o infante Dom Manuel precisava, o infante Dom Manuel regressa a Portugal em 1734, portanto 19 anos depois, mas volta a ir-se embora em 1736. Que inquieto, voltará depois ao reino de vez em 1738 e instalou-se definitivamente em Belas, onde criou uma espécie de corte na aldeia, acabou a sobreviver ao seu irmão, ao terremoto, e, portanto, o nosso infante fugiu, mas voltou para morrer em Portugal. E bom infante à Casa Torna. E ao país. E ao país.